Dá paz e graça aí. Paz, irmãos, estamos voltando aqui. Estão ouvindo? Estão ouvindo a gente? Pronto, vamos começar. Aleluia! Paz e graça, nós estamos voltando. Trocamos de celular, porque o celular não estava saindo som, não estava dando para ouvir. E a gente vai começar de novo. Amém? Queria agradecer a Deus pela vida de vocês, todas as pessoas que entraram. Que Deus possa falar com você essa noite. Amém? Aleluia! Deus abençoe. Amém. A irmã Sônia está perguntando se está pelo YouTube. O irmão Sandro coloca depois a gravação no YouTube. Amém? Só está sendo transmitido pelo Facebook. Paz e a graça. Amém. Vamos adorar.
não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ah, Deus, não há outro como tu, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a tua bondade, toda a tua fidelidade, tua misericórdia, Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Glória a Deus. Amém! Aleluia! A irmã Sueli entrou. Amém! Glória a Deus. A irmã Neide. O Vanusa. Sejam bem-vindos, meus irmãos. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus. Eu tenho orado sobre uma palavra do Senhor para esse tempo. Tenho orado sobre uma palavra para a igreja, uma palavra de direcionamento para a gente ter uma maneira de caminhar, de direcionar. Né? E os pastores, cada um tem trazido palavras maravilhosas para a igreja. Né? E eu sei que todos eles têm buscado da parte do Senhor para levar, né, para direcionar, né, assim como pastores, as ovelhas para o caminho que o Senhor quer, para aquilo que é a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria estar compartilhando um texto com os irmãos essa noite. Amém? É um texto que está lá em Ezequiel. Ezequiel. Texto de Ezequiel. Amém? Vou dar um tempinho só para vocês acharem. Enquanto a gente vai estar orando aqui, você pode ir procurando na sua Bíblia. Ezequiel. Depois de Lamentações vem Ezequiel. Tá? Depois de Lamentações vem Ezequiel. Antes de Daniel. Amém? Deus, em nome de Jesus, Sim, Deus. eis a tua palavra, Deus, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, Senhor. A tua palavra ela não volta vazia. Aleluia. Deus, que o Senhor possa, Deus, falar conosco essa Em nome noite, de que o Senhor Jesus, possa fala ministrar assim, Deus, da tua palavra Deus, por tua igreja, Senhor. sobre a nossa vida, Amém, Deus. sobre o nosso coração, Em Senhor. nome de E Deus, em Jesus. nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor. E te damos graça por tudo que o Senhor vai fazer, Deus. Amém, Senhor. Ah, Deus, Tu és um Deus que opera maravilhas, Tu és um Deus de Aleluia, milagre, Jesus. Tu és um Deus de amor, Senhor, Tu és um Deus de misericórdia. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Então a Tua palavra é fiel, Deus, a Tua palavra é justa, a Tua palavra é boa, o Senhor é bom, sabe? O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, cada um que Em vai nome estar de ouvindo essa Jesus. palavra, que não seja, meu Deus, só simples ouvinte, né? Tiago fala sobre isso, para a gente não ser só ouvinte da palavra de Deus, mas sim ser praticantes dessa palavra, Amém, Senhor. de ouvir, absorver toda a consciência da palavra e poder, sabe, colocar essa palavra em nós, essa palavra com uma eficácia sobre a nossa vida. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, Em nome de Deus. Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Para os irmãos que estão chegando agora, nós vamos estar compartilhando a palavra que está lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. E eu quero ler antes, tá? Então eu vou ler do 3:16. Ezequiel 3:16, depois a gente vai passar para o capítulo 4. Hoje eu quero falar para você sobre dois profetas. Um é o profeta Ezequiel e o outro é um outro profeta que está lá no Novo Testamento que se chama João Batista. Então, Ezequiel, a palavra de Deus diz que Ezequiel estava sendo preparado para o sacerdócio. Eu vou dar uma introdução aqui para a gente compreender todo o texto. Ele estava sendo preparado para o sacerdócio, assim como o pai dele, né, que já era um sacerdote. E ele, quando completou os seus 30 anos, estava ali perto dos seus 30 anos, e ele ia ser sacerdote também, porque o pai vinha ensinando, vinha disciplinando, ensinando todas as coisas de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus chamou ele. Deus chamou. Diga, Deus chamou. Deus chamou. E chamou ele para profeta. E diante disso, Deus chama ele, né? Aconteceu a invasão da Babilônia, onde levaram cativos todo mundo para o exílio.
e ele também estava nesse meio. Então, diante lá do rio Quebar, a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos dele e Deus deu visão a ele. Amém? Aleluia. Deus deu uma visão a ele e ele começa a ver aquela visão sobre o trono de Deus. Ele começa a ver aquela visão, sabe, dos serafins, das coisas, dos seres viventes. E o trono de Deus, ele vê rodas no trono de Deus, e aonde ele percebe que o trono de Deus ele estava em movimento, no sentido de que Deus não estava só direcionado para Jerusalém, mas sim para onde o Espírito direcionava o trono de Deus ia. Amém? Para onde esse trono ia sendo direcionado a partir do que o Espírito, sabe, guiava. Então, esse profeta, né, que agora é um profeta chamado por Deus para ministrar a palavra de Deus. Porém, ele assume esse papel que Deus o outorgou, que Deus deu a ele, num tempo muito difícil, né, que foi o tempo do exílio, o tempo onde as pessoas foram todas para a Babilônia, foram escravos, onde foram destruídos todo o templo de Jerusalém, destruíram tudo. Por quê? Por causa dos pecados, por causa das coisas que estavam acontecendo. Então foram destruídas todas as coisas, né? E esse profeta é tremendamente usado por Deus, com profecias, com palavras futuras, com coisas que estão se cumprindo, com coisas que vai se cumprir, né? Diante da palavra de Deus. E eu queria estar lendo esses textos para você. Está lá em Ezequiel 3,16, não é isso? 3,16, depois a gente vai pular um pouquinho. Que diz bem assim: a voz do profeta de Israel. Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim nos seguintes termos: Filho do homem, diz a ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este tempo, motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. Quando eu falar aos ímpios, certamente morrerás, se não advertires, não disserem nada para preveni-los do seu caminho errado e danoso, a fim de que salvar sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da sua mão, o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Você está falando da responsabilidade do profeta, Deus falando. No entanto, se você advertir o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade, e de todos os seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade. Mas tu estarás livre desta responsabilidade de culpa. 20. Do mesmo modo, quando um justo se desviar de sua justiça e praticar, eu colocar de tropeço a uma situação perigosa, ele morrerá. Caso tu não tenha advertido porquanto ao pecado que cometera, nem as suas atitudes, justas por eles realizadas, serão levadas em conta. Entretanto, para mim, tu serás responsável pela morte dessa pessoa. Se, porém, tu orientares o justo para que não peques e dê ouvidos e não volte atrás do seu pecado, com toda certeza, esta pessoa viverá. Porquanto recebeu advertência, e tu livrarás a ti mesmo desta culpa. Amém? Todos estão entendendo até aqui? Esse é o chamado de Ezequiel. Deus está aqui dando um chamado para ele, advertindo ele sobre alertar os ímpios, alertar as pessoas que estão afastadas, alertar as pessoas que se desviaram por algum momento, se aconteceu alguma coisa na sua vida e eles se afastaram daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o propósito de Deus. E ele está aqui advertindo: se você avisar ele que ele está indo para um caminho errado e ele não te der ouvido e morrer, esse pecado não vai sobrecair sobre a sua vida, porque você alertou a ele, você falou com ele, você alertou ele desse mau caminho, desses maus caminhos que ele estava percorrendo. Mas se você falar, você está livre. Amém? Todos estão entendendo aqui, amém? Agora eu queria ler um outro
o outro texto mais à frente, que está o mesmo em Ezequiel, capítulo 4. E Deus continua falando a ele. Amém. Diz agora, 4, que é o texto principal dessa noite para nossas vidas. Amém? Que diz bem assim: agora, pois, filho do homem, pega um tijolo, coloca na tua frente e desenha ele uma representação da cidade de Jerusalém. Isso foi Deus falando com Ezequiel, para fazer uma representação da cidade de Jerusalém. Que diz bem assim no 2: cerca, então, ergue e fortificação militar acerca de contra ela. Constrói uma rampa de assalto, né, de salto, monta acampamento e põe arites ou todo ao redor da sua cidade. Em seguida, apanha uma panela de ferro e coloca como se fosse um muro de ferro entre ti e a cidade. Essa panela aqui, na tradução mesmo no original, é não é panela, mas é assim uma assadeira de ferro. Continuando. Deita-te então sobre o seu lado esquerdo e lança sobre ti toda a malignidade da nação de Israel. Tu carregarás a iniquidade dela durante inúmeros dias em que estiveste deitado sobre todo o teu lado esquerdo. Determinei um tempo e os anos da maldade do povo seja contados em dias, isto é, durante 390 dias. Levarás sobre ti toda a iniquidade da casa de Israel. Porquanto tiveres cumprido esse tempo em dias, tu deitarás sobre o teu lado direito, a fim de poderes observar também toda a malignidade da nação de Judá. Eis que te dei 40 dias, um dia para cada ano. Volta-te, pois, teu rosto para Jerusalém, sitiada, com teus braços descobertos, e profetiza sobre ela. Queria dar um tempo aqui. Então, Deus chama Ezequiel e ele diz assim, ó, pega um tijolo mais ou menos de 40 centímetros, e dá mais ou menos 20 centímetros de espessura, e ele só coloca lá em Jerusalém, sitia, coloca, era tipo um cerca, né? Faz um cercado durante aquele tijolo, deita do teu lado direito, né? E passa ali 390 dias com uma representação para aquela cidade. Mas só que Deus faz uma coisa com Ezequiel, assim, assim até difícil de explicar, porque ele pega o profeta, manda ele fazer isso, ele deita do seu lado esquerdo, ele fica ali 390 dias e isso é mais tipo uma parábola, né, que o Senhor está falando ali com Ezequiel, ou dentro daquela visão que Deus deu para a vida dele. Mas o que quero chegar a esse ponto aqui é o pecado da cidade de Jerusalém e o pecado da cidade de Judá, onde eles, vários profetas tinham alertado sobre o seu pecado, sobre as suas, de se desviar do Senhor, tanto que Deus disse para o profeta, ó, eles vão resistir a você, eles vão resistir a você, por quê? Porque eles não me ouvem. Então, se eles não me ouvem, eu que sou Deus, eles não vão ouvir você também. Mas Deus manda ele fazer essa representação, porque Deus já sabia, Deus já tinha permitido também que os babilônicos afligisse a vida, Deus, do povo de Jerusalém. Porque o povo de Jerusalém tinha se desviado totalmente de Deus. E eu queria ler um pouco mais à frente para que você possa entender. Eu vou querer ler aqui o do 8. Eu mesmo, ele diz assim para o profeta, olha só o que Deus fala para o profeta. Diz assim, eu mesmo te amarrarei com cordas, assim não poderás virar nem para o lado, nem para o outro, até que tenha cumprido todos esses dias. Deus diz assim, ó, entra lá na tua casa, como a palavra de Deus diz aqui, está falando, entra na sua casa, você vai fazer toda essa representação, e eu vou te amarrar. Ele coloca Ezequiel para sentir todo o pecado da cidade de Jerusalém, todo o pecado da cidade de Judá, né? Ele sente aquele pecado porque ele está passando pelaquela situação ali
na própria pele dele, para que depois ele pudesse falar daquilo que Deus tinha para aquele lugar. E diz assim no 9: põe trigo e cevado, e feijão, e lentilha, panhaço, capim, espelta, trigo ruim, deposita todos numa só vasilha e faz pão para o teu alimento. Deverás, pois, comer deste pão durante 390 dias, o que tiver deitado sobre o teu lado. Pesa 240 gramas do pão por dia e come a hora determinada. Também beberás a água pelo qual valente por meio litro de tempo em tempo. Engraçado que aqui os médicos sempre eles falam que o essencial para um ser humano é ele chegar e comer, ele tomar mais ou menos 4 litros de água. E Deus diz assim, ó, você vai tomar meio litro de água por dia. O pão que você vai comer é mais ou menos 200 gramas por dia, que dá mais ou menos uns 3 pães de sal, mais ou menos. E coloca o profeta. Vou continuar só para a gente entender mais um pouquinho. Diz assim, o 12. O 12 agora que é a parte mais chocante. Que diz assim, tu comerás pão tradicionalmente como se come um bolo de cevado. Entretanto, assarás sobre uma mistura de palha e fezes humana como combustível. Acrescentou o Senhor as suas ordens. Assim os israelitas comerão o seu pão impuro entre as nações pagãs. Para que onde eu mesmo desterrar, então eu repliquei, ó Senhor Deus, eu jamais contaminei-me e tornei impuro de forma alguma. Desde a minha mocidade até o dia de hoje, jamais comi animal encontrado morto ou dilacerado por outros animais selvagens, nem carne impura, de modo que prepararás o proibido para entrar na minha boca. Diz assim o 15, ao que ele ponderou, Deus ponderou, né? Assim seja, permitirei que asse o teu pão, asse o teu pão, né? Asse seu pão sobre uma mistura de palha e esterco de boi, como costume, não em cima de excremento humano. Amados, deixa Deus ministrar seu coração. O profeta estava falando que nunca comeu nada impuro. E Deus diz a ele, ó, você vai comer um pão impuro. E seu pão vai ser assado com fezes humanas, fezes secas humanas. E Ezequiel fala, Senhor, eu nunca comi coisa impura. Eu nunca pratiquei nada impuro. Porque questiona, não na forma de rebeldia, mas fala com Deus que ele não tinha nunca praticado esse tipo de coisa. E a palavra de Deus diz que Deus, tá bom, Deus permite. E diz assim, ó, então você vai assar seu pão no excremento de vaca, ou no cocô mesmo, literalmente, de vaca. Você vai assar seu pão, que era naquele tempo, era usado muito, né, aqueles cocô de vaca seco para acender as fogueiras, para acender o fogo, né, naquele tempo. E Deus permite. Amados, queria deixar para você. Até, você vai até rir com isso, mas o cocô, as fezes da vaca era melhor do que a da gente. As fezes da vaca era melhor do que do ser humano, né? Era melhor do que o ser humano. Então, precisa entender que nós não somos nada. Que nós não temos nada, não somos nada. A palavra de Deus diz que a gente não passa de sombra. Então a gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe. E a palavra de Deus está dizendo aqui uma correção para aquela nação. Uma correção para a cidade de Jerusalém, Judá, né? Foram cidades, assim como a palavra de Deus está falando aqui, se cumpriu isso, né? A palavra de Deus foi cercada pelos babilônicos. E a palavra de Deus diz que cercaram, levaram mais ou menos uns 2 anos, né? Cidade de Judá, eles levaram mais ou menos uns 2 anos, cercaram tudo. Quando chegou um certo tempo, aquela cidade começou a faltar pão. Aquela cidade começou a faltar água.
a faltar alimento, aquela cidade, o povo começou a passar fome. Eles aguentaram mais ou menos até 2 anos, né? Porque o inimigo cercou toda aquela cidade. Deus permitiu que cercasse aquela cidade por causa do seu pecado, por causa das suas transgressões, por causa que tinha se afastado de Deus. Deus permitiu e eles cercaram, entulharam as águas de certa maneira que o povo não podia mais se alimentar. Chegou um certo ponto tão terrível daquele lugar, está escrito lá em Jeremias 52, a partir do 4 até o 7, que aquelas pessoas ficaram tão magras, né, que via os seus próprios ossos, não tinha mais pele, ficaram literalmente o couro e o osso. Por causa de quê? Dos seus pecados, por causa da sua rebeldia. E Deus tem um compromisso com o seu propósito. Deus tem um compromisso com o propósito dele. E Deus não vai mudar. Deus tem um compromisso com o propósito dele. Amém? Com o propósito dele. E Deus permite tudo aquilo para quê? Para uma lição para aquele povo. A palavra de Deus como uma carta de amor, uma carta do Senhor, uma carta de amor mesmo. Porque Deus sempre, o povo se afasta, o povo foge, o povo desiste de Deus. E Deus sempre dá um jeito, de nos abraçar, de nos limpar, sabe? Deus nos dá sempre um jeito de estar perto dele. Sempre, porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que somos, né? A palavra de Deus diz que nós somos pó. Ele nos fez do pó da terra e do pó nós voltaremos. Mas Deus nos ama tanto desse jeito que sempre Ele dá um jeito de a gente se achegar a Ele. De estar mais perto dele. Porém, muitas vezes, a gente não quer. A gente não se coloca, não abre o nosso coração, não se arrepende. E o que temos visto ultimamente, as pessoas não têm se arrependido. As pessoas não têm, se colocado diante do Senhor. As pessoas não têm, não querem deixar suas obras mais. As pessoas não querem deixar o seu pecado. As pessoas não querem deixar o seu adultério. As pessoas não querem deixar a sua mentira. As pessoas não querem deixar as coisas que eles têm vivido, os prazeres da carne. As pessoas não querem deixar essas coisas. E por isso Deus pune essas pessoas. Por isso Deus permite que as coisas aconteçam na vida dessas pessoas. Para que elas aprendam. E muitas delas vão morrer sem Deus. Assim você vai cair. Muitas vezes, eu queria te dizer isso, muitas dessas pessoas vão morrer sem o Senhor. Porque Deus está dando seus sinais, Deus está falando através dos profetas, Deus está falando através da sua palavra, Deus está ministrando através da sua palavra e as pessoas não têm dado ouvido, as pessoas não têm ligado, as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão ligando, as coisas estão aí, os sinais acontecendo e as pessoas não estão nem aí para as coisas que estão acontecendo. Foi assim lá no tempo de Noé. Noé falava com o povo, Noé avisava, e Noé, quando começou a construir aquela arca, chamaram Noé de maluco, e Noé estava lá, né, Deus pediu para ele fazer, e ele obedeceu, foi, e quando chegou, estava tudo pronto, que já tinha entrado os animais, a palavra de Deus disse que Deus veio, fechou a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Fechou e começou a cair a chuva, e todas aquelas pessoas morreram. E Deus disse que fez uma aliança que não ia acabar mais, né, com a água. Não vai acabar mais com a água, mas Deus está nos dando a oportunidade hoje. E eu queria falar com você agora de outro profeta. Outro profeta. Amém, Jesus. E está lá em Mateus 3. Livro de Mateus, capítulo 3. Nós estamos Ezequiel, um profeta que foi chamado por Deus. E nós também estamos aqui falando também de João Batista, ao qual a palavra de Deus diz que João Batista ele foi o último profeta. O último profeta da lei, né?
Porque todos os profetas profetizaram até João. Todos. E tem uma profecia lá em Malaquias 4 que fala sobre João. Que nos últimos dias Deus enviaria o Elias para preparar o caminho do Senhor. E esse João também foi um profeta chamado por Deus. Chamado por Deus para o quê? Para o arrependimento. Você percebe uma coisa? Deus sempre ele está nos chamando ao arrependimento. Eu não sei se você tem alguma coisa para se arrepender. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a casa, a sua família. Eu não sei como é que está o seu coração perante tudo que tem acontecido, perante Deus. Mas eu queria te dizer uma coisa. Deus tem nos chamado para um chamado de arrependimento. Porque se as coisas estivessem boas, a situação do nosso país, a situação do mundo não estaria dessa forma. Se as coisas estivessem indo bem, as coisas não estariam dessa forma, né? As nações não estariam assim. As pessoas não estariam morrendo dessa forma. Porém, a palavra de Deus vai se cumprir. Amém? Passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então a palavra de Deus vai se cumprir de qualquer maneira, amados. Então esteja preparado. Deus está chamando você para um tempo de arrependimento, um tempo, Deus, de reflexão, de refletir sobre a palavra de Deus, de refletir sobre aquilo que Deus tem falado para você, do que Ele tem ministrado, do que Ele tem falado, do que Ele tem direcionado o seu coração. Porque, amados, Jesus está voltando e vai depender muito da sua decisão de hoje. Viu? De hoje, não é de amanhã não, porque muitos dizem, eu vou pensar, eu vou ver, é muito cedo, e de repente, foi. A vida se passa e se vai. E João Batista, como o último profeta da lei, né? Porque Jesus, ele veio cumprir a lei, amém? João Batista foi o quê? O último profeta, né? O profeta que veio, que falava sobre a redenção, a remissão, né? E que não veio. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio trazer a promessa. Jesus veio cumprir aqueles símbolos que todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram. E Cristo veio cumprir essa promessa para a nossa vida. Sabe? Essa promessa do reino. Essa promessa de trazer a salvação para os pecadores. Para as pessoas, meu Deus, que estavam afastadas do Senhor, que estão afastadas. A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também veio a salvação. Quem? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E João Batista começa a pregar. E eles viam assim... João Batista está lá em Mateus 3, tá? A gente vai ler Mateus 3 agora. Diz assim, naquele dia surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Diziam, arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. João Batista começou a pregar no Jordão, lá no deserto, e disse, arrependei-vos, se arrependam. Qual o dia de se arrepender? Hoje. Se arrependam, porque é chegado o reino do quê? Do céu. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couraça na cintura. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Além a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a Judéia, da províncias adjacentes do Jordão, confessando o quê? Os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos incitou, ou quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A palavra de Deus diz que terá uma ira vindoura.
Quem colocou essa loucura na cabeça de vocês, né? Disso que vocês estão falando, dessa postura que vocês têm tomado, porque haverá uma ira vindoura. Que diz bem assim, 7. Vendo muitos fariseus, vou repetir aqui, tá? Saduceus que vinham batido de João, e eles diziam assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi sim frutos que mostram o vosso arrependimento. Então, a palavra de Deus diz que aqueles fariseus estavam ali, mas nenhum deles demonstrava o fruto, sabe? O fruto de arrependimento do seu pecado. Nenhum demonstrava que estavam de fato arrependidos. Estavam ali, muitos deles para olhar, para criticar, para estar falando mal, né? Mas muitos ali não estavam ali porque estavam arrependidos. Não estavam ali porque estavam arrependidos. Mas, muitas vezes, a gente pode estar em vários lugares, mas se a gente não estiver arrependido, se não houver arrependimento no nosso coração, não adianta de nada. Isso não vai nos livrar da ira vindoura. Isso não vai nos livrar do juízo de Deus, porque o juízo de Deus virá. O juízo do Senhor virá sobre cada um. Né? Diz assim no 9. Não presumeis vós mesmos, dizendo, temos por pai que? Abraão. Porque eu vos digo, mesmo desta pedra, Deus pode gerar filhos de Abraão. E ele diz no 10, presta atenção, que Deus ministra o seu coração. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produzir frutos, é cortada e lançada onde? No fogo. Eu, em verdade, vos batizo para o arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o quê? E fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Olha bem, separará o trigo da palha e recolherá ao celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, o que jamais se apagará. Amados, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar seu coração. Um irmão amigo da gente. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar seu coração. Deus vai separar o trigo da palha. Você é palha, você é trigo. Tá? Você tem sido alimento ou você tem sido palha? Você tem sido algo que pode produzir alimentos para as pessoas? Ou você tem sido só palha mesmo? E a Bíblia diz, né? Tem aquelas pessoas, é fogo de palha. A palha será queimada num fogo que jamais se apagará. Esse trigo é separado, essa palha é separada, e essa palha é queimada. E a palavra de Deus diz que essa palha vai ser queimada num fogo que jamais se apagará. Nós estamos Ezequiel, que Deus estava trazendo uma palavra, uma correção para a cidade de Jerusalém, e eles passavam tantas coisas. Se você for lá para Lamentações 4, você vai ver que até os filhos, os seus próprios filhos, eles começaram a cozinhar para comer, de fome, que não tinha mais o que comer, não tinha mais como recorrer, cercados, se sair, morriam, ou era capturado, né? E muitos deles foram capturados, muitos deles foram mortos, alguns, como o rei Zedequias mesmo, que por um tempo, né, criou desobediência lá os babilônios, que foi morto seus filhos na sua olhos. E agora vamos para um outro profeta que vem também começando essa nova aliança a partir de Jesus Cristo, né? Como eu falei com você, falando que sobre o arrependimento, sobre você se arrepender. Porque naquele tempo as pessoas achavam só porque eles eram descendência de Abraão, pronto, eles não precisavam de mais nada. Eles achavam
né, tenho Abraão como referência. Então, acabou-se. Estou salvo. Mas João Batista diz, ó, vocês estão pressupondo uma coisa que não é assim. Porque dessas próprias pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Mas que haja o desejo do nosso coração de arrependimento no nosso coração. Que haja arrependimento para nossas vidas. Amém. Que haja arrependimento para o nosso coração. Então, essa palavra eu queria deixar para o seu coração essa noite. Para a sua família. O tempo é hoje. A palavra de Deus diz que a gente precisa se arrepender. Se arrepender. Se arrepender. Judá pecou, passou pela situação que passou. Jerusalém pecou, passou pela situação que passou. Foram escravizados, muitos foram mortos, o templo foi destruído, né? Os utensílios do templo foram todos levados, né, pelos babilônicos, tudo arrebentado. Acabou-se tudo. Mas Deus ainda continua de braços abertos. Deus ainda continua de braços abertos para mim e para você. Não só para mim e para você, mas para essa geração. Para esses países que estão passando pela situação que está passando. Deus está de braços abertos. Porque, amados, como eu falei há um tempo atrás, nós estamos em terra estranha, né? Nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa morada não é aqui. A palavra de Deus diz que a nossa morada é no céu. Aleluia. Então, amados, você precisa estar em Cristo. Você precisa estar no Senhor. Uma das coisas que eu queria que você entendesse, o fato de você estar em casa hoje, que Deus está chamando a sua atenção, é que você precisa estar nele. Você precisa ser achado nele. Aleluia. Né? A palavra de Deus diz-me assim, que muitos naqueles dias dirão, mas em teu nome, Senhor, fizemos um monte de coisas. E Jesus vai dizer para ele, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não conheço você. Eu não conheço você. E Jesus vai falar, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sejam escolhidos essa noite. Aleluia. Seja alguém que se coloque diante de Deus. Minha vida não está boa, a situação não está boa, as coisas não estão boas, nada está bom na minha vida e eu quero me render aos teus pés. Senhor. Porque aí, irmão, está tudo bem. Se você morrer, está tudo bem, irmão. Né? A Bíblia diz se morrer amanhã, depois, se morrer com Cristo, meu irmão, você está na vida eterna. Você está com o Senhor para sempre. Aleluia. Então, quando você entende que se você estiver em Cristo, nesse tempo que você está em sua casa, sua família, se você entende que você está em Cristo, que você está bem, amado, está tudo bem. Não vai ser a fome que vai te matar, não vai ser o ficar em casa que vai te matar, não vai ser o ficar na rua que vai te matar, que muitas pessoas precisam trabalhar, tem que ir para o seu trabalho. Mas o importante da sua vida é estar em Cristo. Aleluia. É estar escrito no livro da vida. E para isso você precisa tomar um passo e se arrepender. Como João Batista pregou, estava pregando ali em Mateus 3. Como Ezequiel, que absorveu todo o sofrimento, né, daquele povo. Deus permitiu, né, que ele sentisse aquela dor, aquele pecado, aquilo que eles estavam praticando. Coisas terríveis e se afastaram do Senhor. Então, que Deus possa ministrar seu coração, que Deus possa encher sua vida, que Deus possa encher da sua graça, tá? Em nome de Jesus. Se atente para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo, todos que estão aí. Reflita sobre a palavra de Deus. Não permita que as adversidades do mundo, que as coisas deste mundo possam atrapalhar seu relacionamento com Deus, possa atrapalhar aquilo que você precisa estar com Deus. Sabe, tem um livro que eu estava lendo, ele diz assim que o carro ele foi feito, né, para andar com combustível, né, álcool, gasolina.
E Deus, nós não somos carros, Deus nos fez para ser totalmente dependente dele, sabe? Porque Deus sabe a nossa fraqueza, Deus sabe a nossa necessidade. E é com Ele que nós somos felizes. É quando a gente está em Deus, é quando a gente está em comunhão, é quando a gente está em relacionamento, é quando a gente entrega a vida para Ele, é quando a gente entrega o casamento, aquilo que a gente entrega à família, é quando a gente entrega os filhos, é quando a gente entrega o dízimo, é quando a gente entrega, sabe, a nossa vida se torna uma entrega para Deus. Aleluia. A nossa vida precisa ser uma entrega totalmente, todos os dias. Todos os dias nós precisamos se negar a nós mesmos. Negar-se a si mesmo e nos entregar como oferta a Deus, assim como Jesus se entregou como oferta por nós naquela cruz. Imagine o sofrimento, eu queria voltar lá para o livro de Ezequiel, imagine o sofrimento, 390 dias de um lado direito, e olhando para aquela cidade, depois mais 40 dias, sabe, do lado esquerdo, né? Lá, olhando para aquela cidade e vendo tudo aquilo que Deus estava falando, de todos os pecados, o sofrimento que foi. Agora imagine o sofrimento de Jesus, como está escrito lá em Isaías 53, que se entregou por nós, se entregou pelos nossos pecados, levou todas as nossas dores. Para quê? Para que a gente possa hoje, sabe, ter uma comunhão com Deus, se arrepender e voltar para aquilo que é o propósito de Deus. Eu digo uma coisa para você, a palavra de Deus vai se cumprir, amém? Se cumprir. Aleluia. Não importa o que aconteça. Isso que Deus estava colocando no meu coração vai se cumprir. Vai morrer crente? Vai, rapaz. Vai sim. Muitos crentes vão ser levados. Estejam preparados. Pode ser hoje, pode ser amanhã. A gente precisa estar preparado. Já tem muitos cristãos, pessoas honestas, pessoas que viviam firmemente no Senhor, que já partiram, morreram de coronavírus. Estava em Cristo, estava no Senhor, e a palavra de Deus diz que ele vai ser ressuscitado. Amém? Tome cuidado. Tome cuidado com as suas decisões, com aquilo que você se decide, que isso pode ocasionar algo muito difícil para a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Tem alguém que queria fazer um pedido de oração? Tem alguém que entendeu essa palavra dessa noite e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que entendeu que não consegue viver sem Deus, que não dá para viver? Eu queria que você levantasse sua mão, se tiver alguém que queira confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe? Se tem alguém que está passando alguma necessidade, né? Alguém que está passando alguma necessidade, que está passando alguma coisa e queria falar, queria eu queria orar pela sua vida, pela sua casa, eu queria orar pela sua família. Tem alguém? A gente vai dar um tempinho, escreve aí, não precisa dizer o assunto, só ore por mim. E a gente vai estar orando pela sua vida, amém? Graças a Deus. Vou dar um tempinho aí para você escrever. E se tem, você possa estar fazendo esse pedido que a gente vai estar orando pela sua vida. Amém? Aleluia. Tem alguém que quer um pedido de oração? Quer fazer oração? Essas coisas. Deixa eu ver. Flávia, Fernando e família. Sirlene e família. E a oração por Flávio. Flávio, Fernando, Sirlene. Vou pegar um papel que a gente vai anotar. Toma um papel aqui. Vanusa, Flávio, Fernando,
Silene. Pela Musa, família. Flávio, Silene. Silene e Fernando. Pronto, tem 4 pessoas. Tem mais alguém? A família de Christian. A gente já está orando pela vida da família dele. Pai, mãe. Deus traga conforto ao coração. Amém. Amém. E Thelma pediu oração por todos. Quem? Thelma. Amém. Amém. Victor. Jackson e Renato. Victor. Jackson e Renato. Pronto. Amém. Amém. Vamos orar para essas pessoas. Né? Flávio, Fernando, Vanusa, Silene, Nunes família. pediu oração. Nunes. Amém. Thelma. Amém. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Flávio, Fernando, Vanusa, Silene, família de Christian, Joyce pediu oração. Vic, Joyce, Murilo pode... Não entendi, gente. Murilo tá pedindo oração. Murilo. É. Tá. Murilo. Nilza. Emanuel. Manuel. Pronto. Amém? Eu anotei aqui todos os nomes, depois a gente vai pegar que a gente vai estar colocando pra gente estar orando pelas nossas vidas. Amém? Em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, que você orasse junto com a gente também. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, Deus. obrigado pela tua palavra. Que eu possa, Deus, Deus, pela tua tocar palavra, o coração de cada Em um. nome de Jesus. Nos faz, Deus, refletir sobre a tua Amém, palavra, Senhor. refletir, Deus, sobre o teu propósito, refletir, Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor tem. Meu Deus, no nome de Jesus de Nazaré, Pai, oramos por cada pessoa, Deus, que deu o seu nome aqui, Deus, a vida de Joyce, a vida de Vanu, Victor, Deus, em nome de Jesus, a vida de Murilo, de Christian, Senhor, Renato, Nilza, Emanuel, Nunes, a vida de Thelma, a vida de todos, meu Deus, que estão ouvindo, meu Deus, cada um, que o Senhor possa, Deus, derramar da sua derramar, Deus, do seu Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um. Repreenda, meu Deus, todo mal, todo espírito de enfermidade, toda dor física, Senhor, caia por terra. Meu Deus, eu oro, Deus, repreendendo, meu Deus, toda dor de cabeça, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Deus, tirar toda dor de cabeça agora, toda dor na coluna, agora, no nome de Jesus, seja curado, Deus. Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, Pai. Que o derrame da tua graça, que o derrame do teu Espírito sobre a vida de cada um. Graças nós te damos pela essa noite. Dizemos ao Senhor, Deus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar a bênção apostólica. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Obrigado por você estar com a gente. Sempre que você puder, esteja com a gente. Compartilha com outras pessoas. Amém. Né? Pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. E seja uma ferramenta de Deus, seja um vaso de Deus, sim, usado para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar para outras pessoas, que as pessoas possam ser impactadas com a palavra do Senhor. Diz-me assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Tchau. Tchau. Nós amamos vocês. Beijo, beijo, beijo para todos. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família nesse tempo tão difícil. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Amém. Tchau. Levanta aí.